Chegamos ao tópico 31 e, seguindo o tema dessa semana, falaremos sobre os órgãos anuentes. Levanta a mão quem tem pavor de ouvir falar sobre órgãos anuentes no comércio exterior ou de ouvir falar aquela célebre frase: essa mercadoria tem anuência, do órgão X, do órgão Y. Eu entendo vocês, mas a partir desse tópico a gente vai desmistificar, acabar com todo esse mistério, essa aí história mal assombrada sobre os órgãos anuentes. A gente vai entender tudo. Então vem comigo. Não deixe de dar o seu like no vídeo de hoje e de comentar, caso você tenha alguma dúvida, mesmo depois de assistir ao vídeo, ou alguma história, algum comentário para compartilhar com a gente. Vamos abrir o tópico 31 explicando a diferença entre órgãos anuentes e órgãos intervenientes. Isso é muito importante para que vocês entendam o tema de hoje. Inclusive para quem segue o Comex na prática lá no Instagram, e se você não segue, já fica a dica, nós postamos ontem no feed, no Você Sabia, no nosso quadro semanal, essa diferença. Mas eu vou voltar com esse tema aqui no tópico porque eu sei que às vezes pode confundir um pouquinho e gerar dúvidas. Órgãos intervenientes são todos aqueles que direta ou indiretamente participam das operações de comércio exterior, estão envolvidos no comércio exterior de uma forma geral. Essa explicação, pessoal, é uma forma bem resumida para que vocês entendam na prática o que são os órgãos intervenientes. E quem são, né, essas pessoas, esses órgãos? São os importadores, os exportadores, os despachantes aduaneiros, os agentes de cargas, os terminais aeroportuários, toda essa galera aí que está envolvida diretamente com o comércio exterior. Já os órgãos anuentes, eles são alguns órgãos governamentais que têm, né, como principal função, como principal objetivo, né, do seu trabalho, anuir, concordar ou discordar com a entrada e saída de bens e mercadorias do nosso país. Então, um órgão é mais regulamentador e o outro é atuante no comércio exterior. Porém, aqui é quase um trava-língua isso, pessoal. Sabendo a definição de cada um, a gente consegue chegar à conclusão de que todos os órgãos anuentes, eles são intervenientes, porque eles participam também, direta ou indiretamente, de uma operação de comércio exterior. Porém, nem todo órgão interveniente é anuente. Entenderam? Nath, então, os órgãos anuentes são todos aqueles que necessitam efetuar uma análise complementar a um processo dentro da sua área de competência. A gente já vai falar sobre cada um dos órgãos e vocês vão entender que cada um deles abrange uma área de competência mãe, né, matriz. E eles precisam fazer essa análise complementar dentro de uma operação de comércio exterior, tanto de exportação quanto de importação, existe para os dois, e tem como função maior, como função macro, liberar ou não a entrada ou saída dessas mercadorias aí do nosso país. E qual que é o papel, Nath, desses órgãos anuentes para o nosso país, né, para o nosso comércio exterior? Além de deixar a gente de cabelo branco, porque eu sei que quem já trabalha com Comex tem aí boas histórias com os órgãos anuentes, porque eles costumam ser bastante exigentes e, às vezes, bastante morosos também nos seus processos. Mas eles são, pessoal, determinantes e muito importantes para nós, porque eles vão ter, né, na verdade, eles têm a responsabilidade de averiguar se as mercadorias estão em conformidade com os requisitos e as normas internacionais exigidas, né? E também saber se não há proibição para comercialização desses produtos aqui dentro do Brasil. Esses setores, esses órgãos, eles também vão ser responsáveis por pré-definir essas condições. Pode entrar, não pode entrar, mas só pode entrar da forma X, não pode entrar se tiver com uma condição A ou B. Enfim, são os órgãos anuentes que vão que vão predefinir essas questões sobre a circulação, sobre a entrada ou saída das mercadorias. Como que eles fazem isso? Através de testes dos produtos. Você precisa entregar algumas amostras, por exemplo, quando você importa um produto, deixa eu ver, um brinquedo. Você precisa entregar ao Inmetro uma quantidade de mercadorias pré-determinada pelo próprio Inmetro, para eles poderem testar e saber se está tudo ok com o seu processo, com o seu produto. Ai, Nath, mas para que a gente precisa desses órgãos no comércio exterior? Não já estava bom a Receita Federal, a nossa aduana? A gente precisa de mais órgãos para atravancar aí as nossas operações? Pessoal, pensa.
A gente tem uma gama enorme de produtos que a gente importa e que a gente exporta. Imagina, a Receita Federal, a aduana, enfim, não ia dar conta de fazer todas essas análises. A gente precisa de órgãos especializados para cada campo, para cada tipo de produto, né? E assim, para serem importados, principalmente, alguns produtos dependem de permissão, né? De algum órgão desses específicos do governo, de algum órgão anuente. São normalmente produtos que estão relacionados a áreas que afetam o interesse de segurança do país, como produtos relacionados à defesa, à pesquisa científica ou que vão apresentar possíveis riscos sanitários. E esses casos, né, esses produtos, eles precisam de uma licença de importação, a famosa LI, para serem autorizados, né, a serem importados para o nosso Brasil. E essas licenças, elas vão ser concedidas ou não pelos órgãos anuentes, pelos órgãos do governo. A gente pode falar melhor sobre a LI em um outro post, onde eu posso desmistificar aí algumas coisas que as pessoas não entendem muito sobre a licença de importação. Mas, basicamente, vocês precisam saber que elas vão ser liberadas, né, concedidas ou não, por essas instituições do governo, pelos órgãos anuentes, e que as LIs, elas podem ser automáticas ou não. Isso vai depender de quê? Do produto, né, do tipo do produto e da operação que você está realizando. Nath, esses órgãos anuentes, eles são só para importação, então? Não, os órgãos anuentes também atuam na exportação. É uma quantidade menor, mas eles têm atuação sim, tanto na INPO quanto na EXPO. Pessoal, e a atuação dos órgãos anuentes também, por exemplo, quando uma carga, uma mercadoria, um processo cai em canal vermelho e aí precisa ir lá fazer a vistoria. Se essa carga tiver anuência de algum desses órgãos, algum representante do órgão, por exemplo, Anvisa, o MAPA, etc., ele vai estar presente nessa vistoria também, junto com as outras partes envolvidas no processo. Por isso, né, é fundamental para o bom funcionamento do comércio exterior, seja em operações de exportação ou importação, que haja uma interação dos órgãos anuentes com os terminais, tanto aeroportuários quanto portuários, e também aos terminais alfandegados. Precisa haver ali, né, uma comunicação muito bem feita, uma integração para que o processo corra com agilidade da melhor forma possível. Poxa, Nath, agora clareou geral na minha cabeça. Estou entendendo, finalmente, o porquê da utilização desses órgãos anuentes e como que eles são importantes para nós. Já estou começando a olhar para eles com bons olhos, com os olhos mais de empatia com os nossos colegas dos órgãos anuentes. Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem atuação, como eu já disse, de órgãos anuentes, tanto na INPO quanto na EXPO. Os órgãos anuentes que eu vou citar agora, eles são comuns aos dois, né, as duas modalidades, tanto INPO quanto EXPO. E eles são a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anvisa, que a Anvisa é o que a gente mais conhece, é o que a gente mais fala bem e mal, e é o que mais está em evidência agora por conta das vacinas do Covid, né? A COMEX, que é o Comando do Exército, o DSEX, que é o Departamento de Operações de Comércio Exterior, a DPF, que é o nosso Departamento da Polícia Federal, esse aí todo mundo conhece, até pessoa física, o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o ANP, Agência Nacional do Petróleo, o MAPA, esse também é super conhecido, quem nunca teve uma carga condenada pelo MAPA, que atire a primeira pedra. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e o MD, que é o Ministério da Defesa. Todos esses que eu citei aqui, eles têm atuação tanto na importação quanto na exportação. Mas nós temos alguns órgãos que são exclusivos da importação e são eles: a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, o CNPq, já fiz tanta carga, tanto processo CNPq, gente, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, EBC, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o Inmetro, lembra que eu citei o Inmetro ali como exemplo mais cedo? Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Todos esses que eu acabei de falar, eles só aparecem nas atividades de importação. Com certeza,
você já ouviu falar nesses 3 órgãos: Anvisa, MAPA e Inmetro. Eu acho que esses são os mais famosos e os que mais se aparecem para a gente na nossa rotina de Comex, né, no nosso dia a dia. Principalmente a Anvisa. Agora, então, como eu disse, no período de vacinação contra o coronavírus, a Anvisa tem sido aí notícia praticamente a todo dia, porque o governo federal quer acelerar os processos da Anvisa, a Anvisa diz que não consegue, enfim. É uma discussão danada e a gente fica aqui só acompanhando, torcendo para que tudo ocorra da melhor forma possível, né, pessoal? Nath, a pergunta que não quer calar é: como eu descubro se o produto que eu quero importar ou exportar, ele tem anuência de algum órgão desses, hein? Pesquisando, não é, pessoal? Essa é uma dúvida constante, principalmente para quem quer começar a exportar ou importar, para quem quer começar a se aventurar aí no comércio exterior. Não tem costume, né, com essas operações, porque chega uma época da nossa vida que a gente faz tanto uma operação, a gente acostumado a trabalhar tanto com certos tipos de produtos que a gente já sabe de cabeça quais que tem, quais que não tem, qual que é o procedimento, o que eu tenho que fazer. Isso já passa a ser comum para a gente. Mas para quem ainda não tem ali aquela expertise da operação, que está iniciando e deseja saber, né, quer começar e deseja saber tudo sobre o produto que você vai trazer ou você vai vender para o mercado externo, você consegue descobrir isso através de uma consulta. E essa consulta ela vai ser realizada através da NCM. A gente já falou aqui no canal sobre a NCM e vocês sabem o quanto essa nomenclatura comum do Mercosul é importante e é mandatória para os produtos aqui. No caso das importações, você consegue fazer a consulta no sistema do governo chamado Tratamento Administrativo na Importação. Para a exportação, você pode consultar se existe anuência ou não para o seu produto através do simulador de tratamento administrativo no portal Siscomex. Combinado? É assim que você vai saber se o seu produto tem anuência ou não. E se tiver anuência, pessoal, faça o processo como tem que ser feito. Porque se você fizer um processo de importação, por exemplo, de uma carga que precisa da LI e você trouxe o produto sem dar entrada na licença de importação, você vai ter um baita de um problema. Então, informem-se e busquem saber tudo sobre o processo que você está querendo começar. Esse foi o tópico de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E viu, como órgão anuente não é bicho de 7 cabeças, pessoal? Fiquem tranquilos, vocês só precisam estudar e entender o procedimento de cada produto que vai entrar ou vai sair aqui do Brasil. É para isso que a gente tem esses órgãos anuentes, para o bom funcionamento do comércio exterior e também para manter a ordem aqui dentro do nosso comércio exterior, dentro do nosso setor no Brasil, pessoal. Então até o próximo vídeo, eu agradeço a companhia de vocês. Não esqueçam de dar o like, hein, pessoal? E de comentar caso você tenha alguma dúvida ainda sobre os órgãos anuentes ou algum comentário a agregar aqui para o canal. Tchau!